Olá pessoal, espero que sejam todos bem, né? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de metodologia de ensino. 20 dicas para melhorar sua aula. Em que eu vou me basear para falar sobre isso? Meu nome é Tayane Dantas, sou pedagoga, especialista em docência de ensino superior e história, e mestre em história. Tenho experiência de 10 anos em sala de aula, né, com ensino médio, mas também com outras modalidades de ensino, né, e outros níveis de ensino. E também nesse livro aqui, que é uma tese de doutorado, né, de Maria Isabel da Cunha, O Bom Professor e Sua Prática. Então, associei todos esses conhecimentos, né, de metodologia e essa pesquisa que ela fez aqui com alunos adultos, sobre o que eles consideram um bom professor, e tirei aqui 20 dicas para que o professor possa melhorar a sua aula, que podem servir tanto na aula presencial como no ensino remoto. Dica número 1. Preocupe-se com o clima favorável em sala de aula, né? É interessante que a sala de aula tenha um clima agradável, né? É interessante que haja um bom relacionamento entre as pessoas na sala de aula, porque o emocional ele interfere na aprendizagem. Então, é interessante que o professor tente trazer essa relação mais positiva com os alunos e tente favorecer também uma relação positiva dos alunos entre si. Então, preocupe-se com o clima favorável em sala. 2. Incite os alunos a participar, sem pressão, né? Porque tem professor que acha que fazer o aluno participar é chegar assim, você, o que é isso, né? Aí, na verdade, ele acaba mais aterrorizando os alunos do que incitando alguma coisa interessante. É bom que o professor formule perguntas, né? Um dos métodos mais interessantes que eu acho de ensino, né, baseado no método socrático, é através de perguntas. Mas é interessante que as perguntas sejam direcionadas à sala e que o professor também não supervalorize a resposta correta. O professor faz a pergunta e vai recebendo ali aquele bombardeio de respostas, vai tentando aproveitar, vai refletindo sobre aquilo, vai dialogando com o aluno, porque além dele manter o aluno ligado na aula, né, através de várias perguntas, ele também faz o aluno refletir sobre o que está sendo trabalhado ali, porque se ele só chega e fala, se o aluno estiver viajando lá em outro planeta, não vai fazer nenhuma diferença no comportamento em sala de aula. Mas se o aluno está ouvindo as perguntas, se está pensando sobre aquilo que o professor está perguntando, ele está tendo a participação ativa em sala de aula. Agora, como eu já falei, sem pressão, é obrigar um aluno determinado a responder, e sem também supervalorizar ou ridicularizar aquele menino que respondeu errado, né? Valorizar todas as respostas e ir buscando as respostas mais adequadas. 3. Explique os objetivos do estudo a ser feito. O aluno precisa saber por que ele precisa estudar aquilo. Todo o conteúdo ele tem um objetivo específico, seja na formação geral do aluno, seja na formação técnica. Então é importante que você diga ao aluno por que vocês estão estudando aquilo, qual a importância daquilo. 4. Localize historicamente o conteúdo. É importante que os professores expliquem para o aluno que a ciência é um processo que está sempre se modificando, é uma construção social e que aquele conteúdo é visto daquela forma naquele período e que aquilo pode mudar e que aquilo ali já foi diferente em outra época. Não passar o conhecimento como se fosse algo cristalizado, uma verdade absoluta e algo que não tem contextualização histórica nenhuma. Então, localize historicamente o conteúdo que você trabalha. 5. Estabeleça relações com outras áreas. Por quê? O mundo é transdisciplinar. O aluno vive num mundo em que todas as áreas são misturadas. Quanto mais você separa, quanto menos você relaciona com coisas externas ou com a vivência do aluno, mais difícil vai ser para o aluno entender aquilo. Então, tente sempre, o máximo que você conseguir, estabelecer relações entre o que você está trabalhando com outras áreas de ensino ou com outras áreas de forma geral. 6. Apresente o roteiro da aula. É importante que o aluno conheça o roteiro da disciplina, né, do que ele vai ser visto durante o ano todo, quando, e que ele também saiba o que é que vai ser trabalhado naquela aula. Porque aí ele vai se programar mentalmente para aquilo. Então, apresente sempre, olha, gente, nós vamos falar disso aqui, depois disso, depois vamos fazer isso. É uma coisa importante. A organização. 7. Formule perguntas, né, como eu já falei, né. É interessante que os alunos participem através de perguntas que devem ser sempre reelaboradas e adaptadas às respostas deles. 8. Estabeleça o diálogo. O diálogo em sala de aula é fundamental, né? Para manter um clima mais saudável, uma relação mais saudável, para manter a aula mais ativa e para manter o aluno acordado também, né? É importante o diálogo em sala de aula e o diálogo entre professor e aluno, porque às vezes o aluno não tem nem coragem de falar com o professor e isso dificulta o processo de ensino-aprendizagem.
9. Transfira questões do aluno para outro. O aluno fez uma pergunta a você. E aí, gente, quem sabe responder isso que fulano perguntou? O que vocês acham disso? Porque quanto mais eles refletirem sobre o que está sendo trabalhado, mais eles vão aprender e vão construir o conhecimento. 10. Faça reforço positivo. Às vezes o muito bem ou você se esforçou, você está indo no caminho certo, pode ser algo muito importante para o aluno. Às vezes o professor não tem consciência do quanto a palavra dele influencia na vida do aluno. Então tente fazer reforços positivos, muito bem, continue assim, você está indo bem, precisa melhorar, mas já está se esforçando, já fez um bom trabalho. Sempre fazer reforço positivo. 11. Parta da experiência do aluno para a ancoragem do conhecimento organizado. Como eu já falei, o máximo que você conseguir relacionar o que você está trabalhando com a vida dele, mais ele vai aprender, certo? Porque ele vai levar aquilo para a experiência pessoal dele e vai fazer essa ancoragem e construir o conhecimento. 12. Tenha uma linguagem acessível. O professor está na sala de aula para ensinar. Quanto mais alunos aprendem, mais bem-sucedido é o professor. Eu já tive professor que disse que a maior felicidade dele era ninguém entender a aula dele. Eu não sei o que é que ele fazia na sala de aula. Porque um professor que vai para uma sala de aula para não ser entendido, ele não é um professor, né? Ele é alguém que está ali e não sabe por que ele está ali. Então, o objetivo do professor é atingir o máximo possível de alunos com aquilo que ele está trabalhando. Existem conceitos difíceis em todas as disciplinas? Existem, mas o professor precisa traduzir. Toda vez que o professor falar um conceito de sua área, é importante que ele traduza até que todos os alunos dominem aquele conceito. Tenha uma linguagem acessível. Fale para ser compreendido, senão não faz sentido você estar ali. 13. Estabeleça relação teoria e prática, né? Principalmente nos cursos técnicos, é sempre fundamental que fique bem claro para o aluno, né, de que forma aquele conhecimento pode ser usado na prática da vida dele. Se for uma disciplina técnica, então nem se fala. Mas mesmo essas disciplinas propedêuticas, elas têm uma relação da teoria com a prática, com a vivência, com o uso fora da escola. É importante se estabelecer. 14. Use adequadamente recursos de ensino. A aula tradicional, gente, não é necessariamente uma aula ruim, certo? Muitas aulas expositivas são muito melhores do que aulas que usam recursos. Os recursos, eles precisam ser usados adequadamente, né? Se um professor simplesmente pega ali um projetor para jogar o texto da sua aula, não é nem o texto da aula, né? Que a aula geralmente é uma coisa organizada, mas para pegar um texto que o aluno tem em casa para ficar lendo em sala de aula, isso aí é mortal, é muito mais entediante do que uma aula expositiva pode vir a ser. Então é interessante usar adequadamente os recursos de ensino. Esse recurso vai melhorar a minha aula ou a forma tradicional é a mais adequada? Eu me saio melhor na tradicional? Eu preciso no projetor para quê? Para passar um vídeo, para mostrar gráficos, né? Para mostrar imagens, para fazer uma síntese da aula, um esboço, uma organização para que os alunos entendam melhor? Bem, agora, transplantar texto para slide, para os alunos cochilarem e você ler, que o aluno poderia estar lendo em casa, isso aí já não é considerado uma coisa interessante. Então, use adequadamente recursos de ensino. E o tradicional não é necessariamente ruim. 15. Movimentos no espaço de ensino, né? Na parte digital, né? Nas aulas online é mais difícil isso, você não pode estar andando, né? Mas em sala de aula procure sempre se movimentar e nas aulas online procure trazer outros elementos, né? Tente chamar a atenção do aluno de alguma forma também durante a aula. 16. Estimule a divergência e a criatividade. É importante valorizar, né, pontos de vista diferentes, né, valorizar uma forma diferente de se compreender alguma coisa, porque a criatividade ela é fundamental para a vivência das pessoas, seja em sala de aula ou fora dela, principalmente fora dela. Então é interessante que o professor estimule isso e não desencoraje a divergência e a criatividade. 17. Instale a dúvida, né? Lembre-se que a ciência parte da dúvida. Então, sempre questione e sempre permita que os alunos questionem, né? E se permita também não saber responder alguma coisa. Ninguém é dono de todo o conhecimento do mundo, nem mesmo em uma área, o que dizer de conhecimento de forma geral. Então, valorize a dúvida, valorize o questionamento. 18. Seja claro sempre. Sempre explique o que você está falando, porque não faz sentido um professor chegar na sala e o aluno ter que suportar ele ali sem entender nada.
Então, tente ser o máximo possível claro na sua área. 19. Use uma dose de senso de humor. Não é para você ser palhaço, né? Mas é interessante você tentar descontrair um pouco, relaxar, não necessariamente contar piada, mas tentar ter um pouco de senso de humor no trato com os alunos, para que a aula se torne algo menos desgastante. 20. Valorize os estudos e a leitura, né? Eles sabem se você está mentindo. O aluno sabe se o professor gosta de ler, o aluno sabe se o professor gosta de estar ali, sabe se o professor gosta da disciplina dele, né? Uma criança pequena, uma criança de 2 anos, ela é capaz de perceber de quem os pais dela gostam ou de quem eles não gostam. Então, não adianta você tentar fingir certas coisas, né? Tente valorizar aquilo que você trabalha, porque aquilo ali, eles vão sentir aquilo, vão perceber e, consequentemente, terão mais chance de valorizar aquilo que você valoriza também. De preferência, né? Ame o que você faz, né? Seja grato pelo que você faz, né? Seja exemplo dentro da sua área e boa sorte na sua aula. Tenha uma boa aula, tenha um bom trabalho. Gratidão para todos que ficaram até aqui.